Olá, está começando mais um Come Together, um talk que traz investidores, varejistas e empreendedores para uma boa conversa. Oportunidade da gente saber histórias e motivações de pessoas inspiradoras. E hoje eu estou com ela, que tem mais de 30 anos de experiência liderando marcas e negócios no varejo e na indústria. Ela construiu uma trajetória sólida em posições globais, regionais e nacionais, passando por empresas como Alpargatas, J. Macedo, Kraft Foods Mondelez, Embratel, Ceras Johnson e Ambev. E nos últimos anos ela esteve à frente do marketing no Ipiranga como VP. E hoje ela lidera a AMPM, uma das operações mais relevantes do varejo de conveniência do Brasil. Hoje, o nosso Come Together é com a Bárbara Miranda, ela que é CEO da AMPM, uma líder que combina visão estratégica, profundidade de gestão e uma leitura muito humana sobre liderança, transformação e construção de negócios consistentes ao longo do tempo. Bárbara, depois desse texto todo, muito bem-vinda, um high five, que é assim que a gente começa. Muito bem, Flávia. Eu estou muito feliz, porque assim, a gente tentou aqui uma agenda, mas a nossa agenda não podia ser melhor em Nova York, porque a gente está muito chique, né? Plena NRF. No evento que o varejo espera o ano inteiro para passar frio aqui, mas hoje a gente está aqui nesse hotel chiqueretérrimo, que é o Lotte, que a gente conseguiu esse espaço maravilhoso, porque vocês merecem que a gente esteja assim aqui em Nova York, com essa pessoa tão especial. Então, primeiro, eu estou feliz que você está aqui, obrigada por você ter aceito o convite, e eu tenho certeza que você tem uma história, porque assim, pelo pouco que eu falei, da muita história que você tem muita coisa para compartilhar. Obrigada. Super obrigada, Flávia. Uma delícia estar aqui com você. Sim, calhou de acontecer em Nova York, NRF, não podia estar num lugar melhor. Exatamente. Então, super obrigada. Obrigada a você. Eu quero começar com aquela pergunta assim, que não quer calar, que é: quem é a Bárbara Miranda pelas suas próprias palavras? Pergunta profunda essa, mas vamos lá. Difícil. Uma pessoa que acredita que viver tem que ser intensamente, que para ser morno não vale a pena. E é assim que eu tenho, levado a minha vida da forma mais intensa, autêntica possível em tudo aquilo que eu me envolvo, tanto pessoal quanto profissionalmente. Alguém que acredita nas pessoas, acredita que existem bons valores, que existe esperança, que existe forma da gente conseguir evoluir na vida, na profissão, mesmo no momento onde eu acho que o mundo está tão complicado, mas eu ainda tenho muita fé que a gente vai sair do outro lado. Que bom, que gostoso ouvir isso, né? Mas é motivador, porque hoje o que a gente só vê é todo mundo meio que reclamando, dando uma murmurada, tá difícil, tá complicado. Reclamar não ajuda. Não, nem um pouco, né? Não. E me conta uma coisa, você tem tanta experiência, mas olhando lá para trás, no que você se formou, quando você se formou, o que você imaginava assim, o que eu quero ser quando crescer, e se isso tem a ver com o que você sonhou, hoje você vive o que você sonhou, como é que é isso? Então, eu sou muito feliz profissionalmente, né? Eu, às vezes, converso com os meus filhos, eles dizem, é tão difícil achar esse lugar onde você se encontra, com aquilo que você gosta de fazer. Eu gosto muito do que eu faço, eu trabalho com o maior prazer, eu olho para o meu trabalho como uma caixa de Lego, que eu ainda tenho tanta coisa por descobrir, montar, criar. Quando eu comecei a minha carreira, eu sou técnica em eletrônica formada pelo Cefet, no Rio de Janeiro. Eu não imaginava que eu ia estar aqui hoje numa posição de negócio, ter tido uma trajetória longa em marketing. Eu acreditei que eu ia ser engenheira, em algum momento. E aí eu descobri que eu era maravilhosa fazendo projetos no papel, mas eu queimava tudo que eu colocava à minha mão. Eu tinha uma capacidade destrutiva na prática, assim, muito forte. Eu falei, bom, é melhor não incendiar os lugares onde eu trabalho, porque eu acho que eu não vou conseguir ir muito longe, assim. E aí, nesse processo, eu comecei a pensar sobre o que fazer no futuro. Fui para a faculdade de comunicação com muita dúvida, Eu falei, nossa, eu gosto de números, eu gosto da parte técnica, eu vou fazer comunicação, mas
deixa eu experimentar para ver se faz algum sentido. Sendo bem direto, eu estava bem perdida, né? Vamos colocar isso da maneira clara e simples. E acabou que na faculdade de comunicação eu fiz uma cadeira de marketing e eu fiquei super encantada, porque eu vi que era um lugar onde o negócio, né, a geração de valor e a comunicação e os conceitos, eles faziam sentido, né? Essas duas coisas se uniam de uma maneira muito especial e muito única, aonde você poderia, através de decisões sobre marcas, conceitos, modelo de negócio, transformar aquilo em geração de valor para um negócio. E aí eu me encantei com isso, muito especificamente na cadeira de gerência de produtos, né, que era uma cadeira que tinha esse papel meio que de usar a marca como veículo para a criação de negócio. Comecei a minha carreira por aí. Primeiro fui do programa de trainee, né, da companhia Cervejaria Brahma, à época, o primeiro programa de trainee, né? E dali para frente eu só fui me aprofundando em marketing, mas sempre com uma visão muito de negócio, estratégia de negócio. E eu acho que isso acabou uma coisa levando a outra, e aqui estou hoje, Muito sem nunca bem. imaginar. Sem nunca imaginar, mas caminhando assim por um caminho que no fim foi se trilhando, né? Assim, Foi se trilhando. As coisas vão... Quando é para acontecer, o rio parece que flui, né? Só vai levando e você vai caminhando. Vai acontecendo, naturalmente. Aí você fez esse shift mesmo, né? Porque para ser engenheira, para ser uma pessoa de comunicação, tá bem difícil. Porque eu até gostaria de fazer esse shift para engenharia, mas eu não levo o menor jeito também, porque eu sou bem comunicação. Quando é que o varejo entra nessa história? Então, o varejo, para mim, ele foi um movimento muito natural. Por quê? Eu comecei a trabalhar com marcas, né? Na Brahma, por exemplo, com Skol, né? Fazendo inovação para Skol. Na Johnson, trabalhando a linha Pato, Bravo, depois trabalhando com Mondelez, com Lacta, Clube Social, Tang. Quando você olha para as marcas, elas vivem na mão de um consumidor. E esse ponto de contato, na época, o digital era muito mais limitado nesse sentido, ele se dava numa gôndola de supermercado. Então, era impossível você entender a dinâmica de compra, de relação desse consumidor com a tua marca, o teu produto e o negócio que você trabalhava, se você não entendesse esse canal. Sim. E eu, assim, eu sou apaixonada por consumidor, por discussões de estratégia, por entendimento desse modelo propriamente dito, onde você tem um canal múltiplos canais de vendas, uma marca, um portfólio e como você faz isso funcionar, né? De uma maneira que, de fato, você consiga ter uma geração de valor para toda a cadeia, do consumidor final que compra um valor quando ele escolhe a sua marca, naquele canal, numa experiência de venda, né, de compra, num entorno que faz sentido para a marca que você está levando, e o varejista, ou o franqueado, no caso que eu vivo hoje, fazendo sentido para ele, sentido financeiro, de um olhar não só de ganho de curto prazo, mas da perenidade do negócio dele. Então, assim, isso foi virando para mim uma verdadeira obsessão de como entender como isso evoluía, e na medida que os canais digitais começaram a surgir, essa dinâmica foi ficando cada vez mais complexa, que é o que a gente vê hoje, né? Isso está super na minha pauta ainda, como se eu ainda fosse a trainee da companhia Cervejaria Brahma, lá tentando entender como é que essa dinâmica se dá. Porque, de fato, eu acredito muito que manter a curiosidade viva é uma maneira de você se manter relevante em tudo que você faz. Com certeza. Bom, a MPM, assim, é um case de... É uma loja de conveniência, mas, assim, que é mais do que isso, né? A gente para mais para tudo, assim, tem tudo lá. E hoje, assim, você está reposicionando também, você está há 10 meses lá, já tem uma trajetória de reposicionamento, né? Para ser essa coisa da jornada da mobilidade, de não ser só uma parada no posto, mas ser uma experiência completa. E aí eu queria saber, esse novo papel da MPM no cotidiano das pessoas, né? Como é que isso se dá e como é que você espera executar para que isso de fato entre como, não vou só parar no posto, isso aqui é muito mais que abastecer.
Essa é uma jornada, Flávia. Eu sempre olho muito para a MPM como um grande projeto, né, onde eu espero viver uma enorme evolução, né, do que essa empresa e essa marca vai poder fazer a mercado, mas de fato a gente ainda tem muito que trilhar. Do ponto, assim, da onde surgiu isso tudo, né? Quando eu entrei na Ipiranga, quando eu comecei o trabalho na Ipiranga com o desafio em marketing, o primeiro desafio que eu tive foi pegar uma rede de postos e a marca, à época, que tinha sido renovada, né, a sua imagem em 1996. Então, assim, a marca estava muito datada e muito carente de uma discussão sobre posicionamento. E aí, nesse processo, a gente chegou à conclusão de que esse ecossistema, né, do posto Ipiranga, ele tinha um papel já na vida do brasileiro, e quando se pensava a marca até no B2B, onde ela tem uma relevância também grande, de abastecer o Brasil. Né? E a gente começou a falar sobre isso. É um propósito super relevante, porque você não pode perder 20%, né, de market share e o Brasil rodar. Isso não acontece. Então, esse papel de abastecer o Brasil era uma coisa que estava muito claro na nossa cabeça, e a gente chegou para a Ipiranga, né, numa visão de propósito que é abastecer a vida em movimento, que é ter esse papel de apoiar a mobilidade do Brasil. Dentro do complexo do posto, a gente olhou para a MPM e pensou assim, como é que esse suporte da loja de conveniência, né, ou deste lugar, que eu prefiro até nem chamar de loja de conveniência, se dá para esse brasileiro em jornada de mobilidade. E a gente também fez um esforço de pensar qual o propósito real, né, da MPM. E nós chegamos num lugar que eu gosto muito, que é transformar a parada no melhor de cada jornada. Então, como eu transformo aquilo que é um ponto no meio do caminho, se é para você, de repente, comprar alguma coisa que você precisa, ou é a pausa que você precisa para se energizar, para seguir, ou é o lugar onde, de fato, você vai parar e vai ficar mais tempo, e aquele lugar vai te receber de uma forma acolhedora, com serviço, com produto. Então, a gente começou a olhar para o espaço da loja como um local que pode ser tanto meio quanto destino, mas que ele tem que estar preparado para receber e para apoiar um consumidor em jornada de mobilidade. E esse é um espaço grande, né? Porque quando eu digo pode ser até um destino, significa que essa mobilidade é interrompida e ela continua depois. Como é que a gente pretende fazer esse movimento, né? A gente já começou, hoje aproximadamente 300 lojas da nossa rede, ela já tem a jornada interna revista, né, com uma loja muito mais acolhedora, com uma lógica de compra e de jornada de compra muito mais efetiva para esse consumidor. A nova marca, né, que a gente vem trabalhando com a fachada laranja, com a MPM muito explícito para o consumidor final, trabalhando o sol e a lua, né, cobrindo todo o espaço do dia que esse consumidor precisa do nosso apoio. E a gente vem fazendo isso com um portfólio de produtos, pensando em que mais eu posso enriquecer esse espaço para que o consumidor passe leve, que as embalagens sejam as adequadas para, de repente, acompanhar esse consumidor em mobilidade, que ele possa fazer uma compra para levar para casa, porque de fato ele precisa, porque qual é o grande raciocínio que está por trás disso? Não existe a MPM, existe a MPM adequada para aquele site. Né? Naquela localidade, o perfil de fluxo que você vai receber é de um consumidor que vai à academia, vai fazer spinning, né? Então, qual o portfólio que você tem que ir ali? Ele é muito mais voltado para a saudabilidade, ele tem que estar composto de elementos que atendem ao perfil do público daquele entorno. A gente ainda não está nesse lugar, mas a gente vem trabalhando cada vez mais para tirar essa abordagem pasteurizada, né, de que todas as lojas são iguais. Elas são iguais, sim, em vários princípios de operação, mas elas precisam entregar aquilo que o consumidor de entorno de fato precisa. Sim, muito bom. Às vezes vai tomar um cafezinho, né? Às vezes vira a cafeteria mais próxima ali da turma, é o espaço para trabalhar. Pode ser tantas coisas, né? Exatamente. E essa coisa que você falou mesmo da embalagem, tanta coisa para pensar, porque ele é um varejo totalmente
diferente. É um sortimento e uma jornada que talvez não tenha muito tempo, que está passando correndo, que nunca passou por ali, talvez vai passar pela primeira vez. Exatamente. Ou tem um cliente que vai todo dia, porque está ali do lado. Muitas coisas. Vocês fizeram várias parcerias de sucesso, né? Com Sim. marcas aí de food e tal. Pizza Hut, Krispy Kreme, que não sei quem está em São Paulo, assim, foi um sucesso lá na... Um furacão. Gente, eu não sei vocês, assim, mas em São Paulo, a Krispy Kreme, quando abriu a loja, filas e filas e filas para comprar o donut, e assim, uma loucura, né? Assim, eu achei que... E aí eu queria saber... Qual que foi o insight mais relevante quando vocês estiveram em trabalhar com essas marcas, né? E o que isso diz sobre essa questão do consumidor hoje? Essas collabs ou essas parcerias estratégicas? Eu acho que cada vez mais a gente precisa olhar para a MPM e a gente faz isso. A MPM não é só um canal de escoamento das marcas. Né? É um lugar onde eu tenho um espaço com uma gôndola e se vende produto ali. Cada vez mais a gente pensa em como a MPM é um ponto de experiência, né, para esse consumidor. E eu gosto muito da visão onde a MPM é a casa das grandes marcas. Então, a gente quer ter a possibilidade que você encontre na MPM um sabor exclusivo, uma promoção exclusiva, uma marca que você não vai encontrar em nenhuma outra loja de conveniência ou de proximidade, porque, de fato, a gente quer proporcionar para os parceiros da indústria e para esse consumidor um ponto de contato onde existe um ponto de vista da MPM a respeito, né, daquele consumidor e da indústria. Como é que eu crio a possibilidade de levar a experiência de Pizza Hut para 1000 lojas no Brasil, de uma maneira onde não é a experiência do restaurante, porque eles têm o dining como sendo o seu canal principal. Sim. Mas o que eu posso proporcionar de uma experiência conveniente, rápida, que você pode confiar, porque você sabe o que vai encontrar naquela loja, de uma marca tão querida, icônica, que é a Pizza Hut, com uma experiência de comer a pizza, né? Única daquele lugar, é o Pizza Hut Express. Em 3 minutos você tem a sua pizza quentinha, né, com tudo de bom que tem no Pizza Hut. E a gente tem tido um retorno muito positivo dos nossos franqueados e mesmo do consumidor. A gente acabou de ter pesquisas com o consumidor a respeito da experiência de comer a pizza, né? Pizza Hut Express, como é que é? É comparável, não é? Nota-se alguma diferença de sabor e assim, tudo veio muito positivo. É uma experiência quase que um pocket version do que é, de fato, comer Pizza Hut no dining, né, de Sim. Pizza Hut. Então, o efeito é muito positivo para a marca, pela inovação, pela capacidade de atrair uma nova jornada para a loja, porque você, assim, cidades do interior, é que às vezes a gente esquece, né? A gente está lá, Rio, São Paulo, no interior é um ponto muito especial, porque muitas vezes não tem Pizza Hut naquela cidade. Então, você leva a marca, né, numa expressão muito fidedigna do que é comer uma pizza de Pizza Hut, enfim, de um jeito em que você consegue gerar esse acesso para esse consumidor. Então, a gente notou um aumento no faturamento médio das lojas e a MPM sendo vista como uma marca que é capaz de levar isso para o consumidor final. O caso de Crispy, para mim, também é super emblemático. Foi uma parceria que surgiu, né? Foi negociada antes da minha chegada, inclusive, com muita inteligência de se perceber que trazer uma love brand para o Brasil e desenvolver essa marca e depois ter a possibilidade de colocar nas lojas da MPM de maneira exclusiva a presença de Krispy Kreme, que essa é a próxima fase onde a gente vai entrar, traz para a MPM, de novo, a estatura e o ponto de vista de não só cumprir o apoio à jornada, mas gerar experiência. E gerar experiência com marcas que têm significado para esse consumidor. Sim. Então, a gente está muito ansioso, né, por ter capacidade disponível para começar a distribuição nas lojas da MPM. Ainda a demanda, graças a Deus, o melhor problema do mundo, a demanda vem vindo muito forte. Acho que é um mérito muito grande, né, do time da Krispy Kreme Brasil, com o apoio do time internacional, que nos trouxe muito conhecimento nesse processo, de como eles foram cuidadosos na construção
através de todos os drops que foram feitos, foram mais de 10 mil unidades colocadas ao consumidor final, né, em caixas, trazendo essa experiência com o produto, mas, sobretudo, um olhar sobre o posicionamento da marca, de uma marca que é muito... Ela é uma marca, eu diria assim, rica, cuidadosa, no sentido de se dar a você. Né? Então, essa coisa do sharing, do compartilhar, de ter toda a experimentação de produto que aconteceu, a gente ficou muito impressionado com as filas que se formavam nos locais dos drops e de como isso trouxe, né, a experimentação do produto, mas a vivência com uma marca, que de fato é uma marca que ela celebra essa coisa de você conseguir dar ao outro a oportunidade de ter um momento fã, um momento de prazer, um momento de alegria. Um momento de açúcar, que delícia. Absolutamente, uma nuvem de açúcar maravilhosa. Mas é demais, porque você estava falando, né, que a conveniência, a proximidade, ela acaba dando apoio para a jornada. Nesse caso, ela é estimulante para a jornada, para você começar a jornada. Quer dizer, eu vou lá porque tem Pizza Hut, eu vou lá porque tem Krispy Kreme. Eu vou lá porque tem Mr. Chini, que Olha também lá. é outra parceria exclusiva que nós temos. Parcerias exclusivas de marcas que não tem. Quer dizer, marcas que, como você falou, às vezes vai chegar numa cidade ou no local que não tem a loja própria, Exatamente. não tem a marca própria. Eu só sei que vai fazer fila. Aí já pega e já abastece lá no Posto Ipiranga, porque provavelmente já faz um cross-sell ali de tudo, maravilhoso. né? Aproveita e abastece, sempre com Ipimax. Exatamente, exatamente. Agora, você trabalha muito, né? Porque para fazer tudo isso, demanda muita coisa, ainda mais porque tem muita coisa mudando. Reposicionamento, Sim, marca, são essas parcerias estratégicas. Quantas lojas são? A nossa rede ativa tem 1.500 lojas. Então, pouco trabalho. 1.500 lojas no Brasil inteiro, né? O que eu quero saber da Bárbara? Você tem algum hobby, alguma coisa que você gosta de fazer, algo que te ajuda, sei lá, a oxigenar? O que a Bárbara faz para dar uma aguentada depois do outro lado? Bom, a primeira coisa, assim, eu tenho um time muito bom. Então, isso faz com que esse desafio que parece muito grande, na verdade, assim, dá para levar, dá para fazer, a gente consegue. Eu sempre fui uma pessoa com muita energia, né? Então, na verdade, eu uso a atividade física meio que para me centrar, né? Porque ajuda a despender um pouco da minha adrenalina natural. Então, eu faço treino funcional quase todos os dias, musculação. Teve uma época que eu estava correndo um pouquinho mais, hoje em dia eu estou um pouco parada, preciso voltar. Mas eu preciso de 3 a 4 vezes na semana alguma atividade física, porque eu preciso colocar a minha energia para fora. E não é que ela acabe, tá? Só para ficar claro. Eu só preciso regular a quantidade e a intensidade. E para dar uma relaxada, realmente, assim, eu amo estar no mar, né? Eu faço snorkel, assim, eu adoro natureza, sou apaixonada por estar dentro d'água, sou louca por baleias, quem me conhece sabe Jura? disso. Se alguém disser, esse lugar você vai ter avistamento de baleia. Na Ilhabela, eu já vou levar você, porque lá agora as baleias, gente, elas não entenderam que elas têm uma época, elas estão vivendo. Elas resolveram ficar porque por aqui. Porque tem comida, eu acho que elas falam, gente, não vamos ficar nadando não, fica por aqui. Fica por aqui que tá ótimo. Ilhabela tem baleia sempre, olha lá, pronto, já. Você conhece Ilhabela? Conheço Ilhabela, vou muito para Angra, assim, adoro mergulhar, ver tartaruga. Ai, gente, assim, isso é vida. Carioca, né, assim, nasceu carioca e não muda, né? Porque o carioca tem muito essa coisa também. E o meu par de sandálias havaianas, sabemos o que é viver bem. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bem, me conta uma coisa, quem te inspira? Porque eu imagino que... Não sei, a gente falou pouco sobre a sua casa, sobre a sua família também, mas eu queria saber, hoje, quando você olha assim, ou quando você pensa, quando essa pergunta vem à sua cabeça, assim, quem que te inspira? Olha, eu acho que eu tive, assim, pessoas na minha trajetória profissional que foram ótimos exemplos de como ser um bom profissional pode estar combinado com o fato de ser uma boa pessoa, de ser uma pessoa, né, decente. Então, eu acho que eu tive bons exemplos nesse sentido que me ajudaram muito.
a minha família me traz muita energia, meu marido, meus 2 filhos. Eu adoro acompanhar o desenvolvimento das 2 criaturas, que são, eu diria assim, um dos melhores projetos que eu já fiz na minha vida. O meu filho tem 22 anos, ele estuda fora, minha filha tem 28, também trabalha fora, mora fora. A gente morre de saudade, aí fica eu e meu marido ficamos loucos, né, para acompanhar Onde essa eles turma. estão? Eles moram na Holanda, os 2, né? Meu Deus. E assim, a gente nunca planejou isso, Flávia, então foi uma loucura. Foi acontecendo, ela foi primeiro, aí ele foi depois, quase que, acho que teve um certo grau de influência, porque ele aplicou para a universidade no Canadá e na Holanda e acabou indo para a Holanda. Mas assim, isso me traz uma energia adicional que é, nossa, como eu posso estar bem, né, de saúde no meu trabalho para criar o tempo para a gente estar junto nos momentos em que a gente consegue viajar e se encontrar. Então, essas são as figuras mais próximas, né, que me trazem a inspiração e energia aí no meu dia a dia. Sim. E funciona bem. Eles resolveram uma coisa, pelo menos, porque se tivesse um lá aqui, o outro lá na Holanda, o outro lá no Canadá, ia ficar um pouco difícil essa logística. Sem brincadeira, eu jurava que eu dizia assim, pelo amor de Deus, que eles fiquem pelo menos no mesmo continente, porque aí eu vou para a direita, para baixo, para cima, para a esquerda, mas para algum lugar eu preciso ir. E teve um momento que eu fiquei realmente preocupada, porque ele chegou a aplicar para várias universidades no Canadá e ela já morava na Holanda. Eu falei, Deus, não dá, né? Isso vai ficar difícil. É muito difícil, né? Muito difícil, mas funcionou, por acaso, não botei pressão nenhuma. Moram pertinho, moram na mesma... São cidades diferentes. Hoje eles estão morando a 1 hora de distância, mas assim, super tranquilo. Que coisa deliciosa, 28 e 22. Bom, né, quando tudo que você faz, assim, acho que quando a gente vê quem é mãe, o pai, e a gente tem, e é uma jornada tão assim, desde o dia que você fica grávida, depois quando você se preocupa com o parto, e aí depois quando anda e come e vai, e aí chega um momento que você tem até onde você pode abastecer, Exatamente. E depois essa criança, esse adolescente vai ter que andar por si, e aí vai colocar à prova tudo que você abasteceu para ver, poxa, deixa eu ver se... E aí, quando já vai e rompe isso e vai fazer a própria vida, nossa! É uma sensação de dever quase cumprido sempre, para quem tem uma jornada pela frente ainda. Mas é muito bom, é muito gratificante ver as pessoas que você ajudou tanto na formação e no desenvolvimento virarem bons seres humanos, Sim. né? Assim, só isso já é muito bom. Isso já é tudo, porque quando a gente é um bom ser humano, o resto... É uma consequência, Exatamente. Não tem jeito, né? Me conta uma coisa, você tem uma jornada muito longa, assim, profissional, né? E tem coisas que a gente olha para trás e a gente fala, poxa, isso aqui eu poderia ter feito diferente, ou, né, enfim. Sim, sim. E aí, se você hoje olhasse lá para a Bárbara, lá atrás, carioca, que gostava lá do mar, ver as tartarugas... O que você diria para essa, se você pudesse dar um recado para essa Bárbara lá de trás, assim, qual seria esse recado? Não tenha tanta pressa. Assim, acho que na característica de querer fazer muitas coisas, experimentar muitas coisas, viver muito intensamente tudo que se tem para viver, existiu uma pressa e uma ansiedade, né? Eu acho que eu vou fazer isso rápido porque eu consigo fazer isso, depois eu também faço aquilo, aí em paralelo eu faço outra coisa, que por um lado acho que trouxe muitas experiências diferentes, né, para a minha vida. Eu morei em muitas cidades, trabalhei em várias empresas, tive muitas posições, isso é muito legal porque você acaba construindo uma bagagem com tudo isso. Mas eu acho que, de alguma maneira, eu fui tão rápido, com tanta sede ao pote, que eu acho que eu deixei de viver algumas coisas, sempre com um pouquinho, né, de desequilíbrio que acontece nessas horas entre a vida pessoal e a profissional, que talvez eu pudesse ter tido um pouquinho menos de velocidade, não me faria mal. Pois é, gente, mas essa é uma coisa que se a gente só consegue olhar depois que passou e já acelerou, chegou, ofegante. Você diz assim, nossa, eu não precisava ter corrido tanto, e eu ia chegar do mesmo jeito. Pois é, mas acho que faz muito parte da sua essência, de quem você é, assim, pelo pouco que eu te conheço, pelo que eu já ouvi de você, dessa intensidade, acho que
Isso também faz parte dessa sua essência, dessa sua intencionalidade. Você é isso, Sim, é all in, e aí vai e é natural, não é uma coisa que está forçando a barra também. Por isso por isso que chega ofegante, mas chega arrebentando a boca do balão também, né, gente? Chega lá e fala, ó, cheguei. Muito bom. Se a gente fosse olhar agora, né, a MPM, você está há 10 meses lá como CEO, mas no grupo você já está... Não, 5 anos agora. 5 anos. Olhando para a MPM, que já é a maior rede de conveniência, né, do Brasil, a gente pensar nos próximos anos, assim, o que você acha que é o seu maior desafio para fazer esse negócio seguir escalando, mas sem perder essa identidade de que é uma marca, assim, passa lá no Posto Ipiranga, todo mundo conhece, mas agora a MPM, como escalar sem perder a identidade? Eu tenho 2 grandes preocupações que a gente trabalha com o time, né? Uma delas é a MPM, ela só é o que ela é e ela só seguirá expandindo cada vez mais e com mais força se eu conseguir garantir que o meu franqueado ele perceba o valor gerado pela loja ou pelas lojas. A gente já começa a ver franqueados que acumulam 5, 10, 30 lojas da MPM na sua rede de postos. Então, a proposta de valor da MPM como sendo uma alavanca de geração de benefício, de valor para o complexo do posto, leia-se, para o dono daquele ponto de venda, para o empreendedor, é um elemento assim fundamental. E a gente vem trabalhando muito forte em como a gente simplifica, né, a vida desse franqueado. Como eu tenho sistemas melhores, um portal melhor, a gente tem suprimentos, são 4 CDs, a gente faz cerca de 80 mil entregas por ano em todo o Brasil, cobre 90% da rede, tem 1.700 clientes, ou seja, eu atendo até clientes que não são franqueados através da Suprimentos. Como é que eu consigo usar isso como uma alavanca de valor para o meu franqueado? As entregas serem no horário que ele precisa, com o sortimento que ele precisa, com a recomendação de sortimento que ele vai vender mais. Como é que eu gero valor e inteligência? Então, a gente, de fato, cada vez mais olha para esse franqueado e pensa o que eu preciso fazer dentro de casa para cobrir gaps que eu tenho. Porque, assim, sendo bem direta com você, a gente não é perfeito, né? Nós temos várias oportunidades de melhoria e eu vou muito a mercado, eu viajo o Brasil inteiro, eu converso com o franqueado, eu escuto aquilo que a gente ainda não faz e que a gente deveria. E existe uma preocupação genuína de colocar a energia do time para fazer com que essa relação e esse negócio, né, para o franqueado seja cada vez melhor. Só dessa maneira a gente vai poder um dia dizer, olha, eu posso estar em 5.900 lojas porque eu tenho 5.900 postos e onde houver espaço, né, eu posso ter nem que seja uma geladeira, eu posso ter ali, mas isso tem que ser um desejo do revendedor, do dono do posto Ipiranga, ao perceber valor na MPM. Então, isso para nós é quase que assim, é uma obsessão, é onde a gente mais precisa trabalhar. Só que para eu fazer isso funcionar, o primeiro elemento, né, que é o gatilho disso tudo, é o consumidor. Então, eu preciso cada vez mais entender melhor o que esse consumidor quer, o que ele espera encontrar dentro da nossa rede, nas diferentes jornadas que ele tem e como eu consigo transcender a loja. O que eu estou querendo dizer com isso? A relação que o consumidor brasileiro tem com a MPM, ela passa por estar dentro do complexo do Posto Ipiranga. Então, quando ela olha para aquele complexo, o que se espera ali dentro? Em que jornadas ele precisa da pista, em que jornadas ele precisa da loja, em que jornadas ele precisa do jet oil para fazer uma troca de óleo. E que mais tem naquele varejo do posto que pode eventualmente ter uma lavanderia ou outras coisas que ele precisa, mas que é específico daquele site pela localização e pelo perfil do fluxo de consumidor que tem ali. Então, na hora em que a gente começa a entender melhor esse consumidor e tudo que você pode ofertar como apoio à jornada de mobilidade, a MPM fica mais forte do ponto de vista de portfólio, oferta de produto e serviço. Isso é percebido pelo franqueado como um elemento de escolha. Ao invés dele ter uma loja bandeira branca, ele escolhe ter a MPM. É nesse lugar que a gente ainda tem muito trabalho para fazer e isso passa por
dados demais, e tem tudo a ver com a NRF, com o uso de AI, né, agora, no futuro, o que eu consigo trazer para tornar todo esse volume de dados. A gente tem hoje, por mês, eu tenho mais de 8 milhões de transações acontecendo na rede. Uau! Isso é uma mina de ouro, de inteligência, de informação, mas ela tem valor para mim, centralmente? Tem. Da maneira como a gente compra, escolhe, o que a gente desenvolve. Mas ela, sobretudo, tem um valor enorme para o franqueado. Como é que eu transformo isso em inteligência de uma forma granular? Para que ele saiba o que é sucesso na loja dele, o que a gente poderia estar trabalhando dentro do complexo. Então, assim, tem uma jornada de inteligência de dados, de uma forma, assim, gera-se um insight, mas o que eu faço ativamente com isso e que eu consiga empoderar esse franqueado para que ele possa fazer as melhores escolhas possíveis, olhando para a MPM como o suporte dele para tocar aquele negócio. Muito legal. Vai dar certo. Muitas coisas, é ótimo, tem muito trabalho para você fazer agora, 2026, um ano cheio de oportunidades. E são 5.900 postos, é isso? 5.900 postos Ipiranga e, se Deus quiser, crescendo. Meu Deus. Bom, se a gente olha para um Boticário que tem 4.000, né, lojas e hoje é a maior rede, né, acho que é o último número que eu tinha. Meu Deus. Uau, que trabalho. A gente faz aqui um hi-bye, que é perguntas rápidas, respostas nem tanto, porque a gente às vezes não consegue ser tão pragmático, entendeu? Então a gente vai tentar. Vou fazer o meu melhor, Flávia. É isso, mas também não precisa ficar assim, não se apegue, tá? Um livro. Um livro. Leaders Eat Last, Simon Sinek. Nunca li esse, maravilhoso. Muito interessante. Não só pela tratativa do livro, ele tem muita abordagem do líder servidor, né? Mas ele passa por análises da gente como ser humano, eu chamo assim de bicho, né? Literalmente, que assim, endorfina, dopamina, adrenalina, todas as inas que passam dentro do teu corpo, e por isso algumas coisas têm tanto valor. Por exemplo, reconhecimento simbólico dentro de um time de trabalho. Ter ali os seus símbolos, os seus rituais, isso desperta gatilhos no ser humano. Sim. Só que a gente não pensa sobre isso. A gente, não, que legal, tem um símbolo de reconhecimento. Não, isso é nosso, né? Do nosso cérebro lá, dos confins da nossa existência, lá de trás, de correr de dinossauro, assim, começa a soltar um monte de substância dentro do teu corpo. Então, é um lado muito interessante porque ele mostra coisas que a gente faz que parecem fazer sentido, só que ele dá a razão real de por que um ser humano reage daquela maneira, dado a sua natureza, né? Desde a época que a gente corria de dinossauro. Maravilhoso. Qual é o nome? Leaders Eat Last. Eat Last. Muito bem, recomendação. Gostei porque já vem com a sinopse, você já vai sair daqui assim, nem precisa jogar no chat GPT, porque Bárbara já fez isso para nós. Uma pessoa. Jane Goodall. Me conta por quê. Essa mulher foi fantástica. Tem um livro dela, a gente comprou para minha filha, porque a gente ama a história dela. Eu tenho um livro de mulheres inspiradoras. Você leu The Hope, o documentário? Não, assim, eu preciso fazer esse exercício. Você tem que assistir, você tem que ver. Assim, muito, demais, né? É muito bonita a história. Assim, Jane Goodall tem todos os símbolos por trás dela. 26 anos, foi para a África estudar chimpanzé. Gente, tipo, é muito... Cara, quem tem coragem de fazer isso? E na época que ela fez, né, com todos os desafios, ela mesmo, em algumas entrevistas, ela contava, era muito difícil para mim, né? Quando ela foi designada para começar a fazer os estudos, era assim, não, vai e leva a mãe, porque a gente não pode deixar essa pessoa sozinha lá no meio do mato. E a paixão dela, né, pelos chimpanzés, e o que eu acho muito interessante, tem duas coisas que eu acho muito interessantes na figura dela, né? Uma, ela não foi uma cientista, ela foi uma cientista, uma ativista, uma antropóloga, um primatologista, tudo que você puder imaginar, ela foi abrindo a caixa dela e o campo de atuação. Mas ela foi um símbolo, né, sobretudo, de como mulheres podem ocupar posições que não são esperadas para elas.
Ela teve um papel, principalmente no final da vida dela, né, quando ela amadurece, ela vai ao mundo para tentar contar a história de conservação e de tudo que pode ser feito mesmo em pequenos atos. Então, essa capacidade do diálogo e de buscar extrair valor de uma maneira muito pragmática foi assim, uma coisa muito marcante na maneira como ela conseguiu tratar a vida dela e o impacto que ela gerava. Sabe aquela coisa, é muito fácil ser purista. Você não faz nada com ninguém, Sim. você não vai fazer acordo com ninguém, você não vai gerar benefício nenhum, Sim. provavelmente. Então, ela abriu mão, eu acho que de uma postura mais purista, por buscar esse diálogo e gerar impacto. E, por último, ela era uma cientista otimista, com esperança. E olha que ela viu coisas muito negativas. E ter gente com essa postura no mundo é importante. Acho que ela tem... Você tem um pouco dela, ela tem um pouco... Porque assim, mas não é? Porque a gente, às vezes, acaba olhando até para aquilo que a gente admira, mas também que a gente se assemelha, porque nesse caso ela é essa pessoa que enxergou por outro ângulo, que tinha um otimismo, que era incansável, porque teve diversas formas de ser barrada, obstruída, julgada, inclusive pelos próprios, aqueles que eram do lado dela, de quando ela passa para o outro lado, por um outro, né, gente, vamos, aqui se a gente não discutir, a gente vai ficar levantando uma bandeira que não vai fazer nenhum tipo de efeito, não gera impacto, vai brigar, e brigar, quem é que vence no final? Não tem vencedor, né? Então, é isso, você chegou falando isso aqui para mim, que você é otimista, enérgica, voa e vai, e sempre achar um ângulo mais positivo para resolver as coisas, né? Adorei. Aliás, agora eu vou assistir o documentário, porque o livro, a gente tem lá um livro de mulheres inspiradoras, ela é uma delas e a gente se intriga na história dela, porque essa coisa do chimpanzé é uma coisa muito louca, né? Como é que uma mulher faz tudo o que fez pelos chimpanzés? Quer dizer, é uma missão, era uma coisa que ela tinha. Missão. Uma frase. Eu adoro essa. The future belongs to the one who are capable of seeing the beauty in it. Ou seja, é tudo que a gente falou até agora. Mas é aquela coisa assim, você consegue... Eleanor Roosevelt, na verdade, ela dizia, o futuro pertence a quem é capaz de ver beleza nos próprios sonhos. Sim, é isso. Tudo depende, se os seus olhos, assim, isso aí eu vou parafrasear aqui, mas é Bíblia, né? Se os seus olhos forem luz, todo o seu corpo será luz. Tudo depende da maneira como você enxerga as coisas. Então, isso diz muito. Um sonho. Bom, um sonho. Que eu possa participar junto com as novas gerações, da maneira que eu puder contribuir, é óbvio, de uma fase mais bonita para o mundo, mais positiva, menos conflitiva, com mais coisa boa, entendeu? Dessa construção de uma fase nova. Eu vi muitos movimentos pendulares, né? Global, 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 local, local, local. A gente viu isso acontecer 20 vezes. E eu acho que o mundo está, mais uma vez, pendular, e o pêndulo está indo para um lugar talvez um pouco difícil, mas a gente precisa acreditar que ele vai voltar e a gente tem que estar com energia para levá-lo para o lugar certo. Bom. Que bom que a gente tem líderes como você para ajudar nisso, porque são pessoas que estão em companhias gigantescas, mas que têm as cabeças no lugar, que eu acho que isso que é o mais importante, assim, com valores fundamentados, que não vão, assim, não digo se submeter, mas submergir, porque essa questão. Às vezes, não é que você se submete, mas às vezes você acaba vindo tanta coisa que você fica submerso com aquela história, né, de tantas ondas e tantas... Sim, são tsunamis, né, que a gente acaba enfrentando. Então, que bom que a gente tem essa mulher forte, poderosa, lá na frente de uma empresa enorme no Brasil, economia real, varejo, que é o que a gente também sabe que hoje é o que movimenta aí pelo menos 1/3 do PIB do nosso país. Então, eu fico feliz, eu fiquei muito feliz com essa conversa, porque eu e a Bárbara, a gente não teve, assim, um tempão para a gente conversar, né, Bárbara? A gente falou lá pelo WhatsApp, depois a gente chegou aqui, se conheceu um pouquinho melhor. Obviamente, eu fui procurar um pouco sobre você e vi
coisas muito legais, mas nada como a gente ter uma conversa, mesmo que rápida, mas assim, eu já te admirava, porque quando eu fui ler, eu falei, caraca, essa mulher é muito boa mesmo aqui, né? Mas mais ainda, assim, pela pessoa que você é, porque tudo bem, a pessoa jurídica é ótima, mas quando a pessoa física, ela transcende tudo isso, isso é muito mais maravilhoso. Então, eu amei a nossa conversa, quero te agradecer de coração pelo tempo, disponibilidade. Aqui as agendas são complicadas, né? A gente fica cansado. Mas obrigada, é muito bom, né? Ainda bem que eu peguei uma mulher com energia, falando, não, eu vou, porque eu vou. Porque você pega com a pessoa cansada... Você levou 2 segundos para me convencer, né? Para ser justa. Vamos, vamos! É isso, eu amei. Olha... Super Espero obrigada, que amiga. 2026 seja um ano assim incrível para você, para a MPM, para tudo que você for fazer. Para nós, para o varejo, para o Brasil, para o mundo, que as coisas melhorem. A gente merece. Eu quero que você deixe a sua mensagem agora, para você deixar essa mensagem, porque é o nosso primeiro episódio de 2026 que vai para o ar, então ele é especial. E eu trouxe uma pessoa otimista para dizer assim, ó, vai dar certo. Olha, eu acho que pensando em 2026, desistir não ajuda, reclamar ajuda menos ainda. Eu acho que se tem alguma coisa que está na minha mão, na sua mão, na nossa mão, a gente tem que fazer o nosso melhor para que esse ano seja maravilhoso, diante de todos os desafios que a gente tem pela frente. É isso. Obrigada mais uma vez, amei. E você que teve o privilégio de assistir esse nosso papo, fica aí, se inscreve, a gente está lá no YouTube, no Spotify e tá sempre um episódio, tem sempre um novo episódio indo pro ar com pessoas assim, ó, inspiradoras, que tem muita coisa para contar. E eu te espero no nosso próximo Come Together.